Evolução do comportamento. O estudo da evolução do comportamento é tão antigo quanto o próprio darwinismo. Darwin enfrentou esse problema em Origem das Espécies. O estudo evolutivo do comportamento não se reduz aos mecanismos do comportamento, mas, sobretudo, estuda sua função adaptativa e seu desenvolvimento filogenético. Comportamento como fenótipo. Do ponto de vista da biologia evolutiva, as características comportamentais são como qualquer outra classe de caracteres. Os comportamentos exibem variações genéticas e não genéticas, diferenças entre populações e espécies. Os comportamentos são sujeitos à evolução por seleção natural. Variação nos traços comportamentais dentro da espécie. Instinto. Comportamentos que aparecem em forma completamente funcional na primeira vez que eles são executados. Supõe-se que eles sejam determinados geneticamente. Aprendizagem. Modificações de um comportamento em resposta a experiências específicas. Essa dicotomia é simplificada. A expressão de uma característica comportamental pode variar entre genótipos e dentro de um genótipo ela pode variar devido a variações na experiência prévia, no caso da aprendizagem, e a outros fatores ambientais. Ou seja, o genótipo pode variar a extensão na qual ele se expressa em resposta à aprendizagem ou a outros fatores. Diferenças entre espécies. Diferenças entre comportamentos típicos de espécies têm bases genéticas. Em alguns casos, no entanto, comportamentos se espalham através da população como aprendizagens individuais, que são as culturalmente herdadas. Alguns comportamentos de uma espécie podem ser modificados pela aprendizagem. As espécies diferem naquilo que pode ser modificado. A extensão na qual o comportamento de uma espécie pode ser aprendido parece ser adaptativo. Estudo do valor adaptativo do comportamento. O estudo contemporâneo do comportamento consiste no desenvolvimento e teste de hipóteses preditivas sobre seu valor adaptativo. Descrições teleológicas e antropomórficas. Encontramos várias expressões como decisão, conflito, egoísmo, trapaça, mas nós devemos ter em mente que essas expressões não descrevem uma inconsistência, uma previsão ou um propósito no comportamento animal individual, muito menos no processo evolutivo que moldou o comportamento. Essa linguagem antropomórfica que nos usamos é simplesmente uma forma de descrição. Níveis de seleção. A moderna teoria da evolução do comportamento adaptativo procura explicações exclusivamente na seleção natural entre genes ou organismos individuais dentro de uma população. Ou seja, não se invoca a seleção de grupos entre as populações. O modelo de seleção de grupo é instável. Seleção sexual é a vantagem que certos indivíduos possuem sobre os outros do mesmo sexo e espécie na reprodução. A seleção sexual foi uma solução encontrada por Darwin para o problema dos caracteres que chamam a atenção, tais quais como cores brilhantes, chifres e disputas entre machos. Aqui exemplos da evolução de caracteres que chamam a atenção entre indivíduos da mesma espécie e de sexos diferentes. O cervo macho é maior e possui chifres, enquanto a fêmea é menor e não possui. Nessa espécie de peixes, o macho possui uma longa e colorida barbatana, enquanto que a fêmea, a barbatana é menor e não possui cor. O mesmo acontece com essa espécie de pássaro, onde o macho tem a cauda maior e alongada, diferente da fêmea.
Darwin propôs dois tipos de seleção sexual: a disputa entre machos por acesso às fêmeas, chamada de seleção intrasexual, e a preferência das fêmeas por um dado fenótipo, que é a seleção intersexual. A seleção intrasexual é a disputa entre os machos pelo acesso às fêmeas ou por sítios favoráveis de acasalamento. A seleção intrasexual pode favorecer aumento no tamanho, desenvolvimento de armas de combate. A imagem mostra o dimorfismo sexual entre macho e fêmea, no qual a cabeça alongada do macho está sujeita à seleção sexual. O seguro de paternidade e a competição de espermas são estratégias utilizadas pelos machos no sentido de reduzirem a probabilidade de outros machos fertilizarem a parceira. Algumas táticas comuns incluem a territorialidade, relacionada à defesa do território contra invasores, a vigilância da fêmea, como exemplo, o macho permanece montado na fêmea até que os ovos sejam fertilizados, como em muitos sapos, crustáceos e também insetos. O tampão copulatório, para prevenir o acasalamento subsequente. Essa tática ocorre em algumas espécies de drosófila, cobras e outros animais com fertilização interna. E a competição de espermas, que ocorre quando a fêmea cruza com vários machos. Como tática, há a produção de mais espermas, por exemplo. E a seleção intersexual, que é a preferência das fêmeas. Nesse caso, as fêmeas de muitas espécies cruzam preferencialmente com machos que possuem características exageradas, tais como padrões de cor, ornamentos e também a vocalização. Esse fenômeno apresenta um dos mais difíceis e controversos problemas da biologia. Por que as fêmeas deveriam ter uma preferência por caracteres exagerados, especialmente aqueles perigosos para os machos que os possuem? Algumas hipóteses são levantadas. As fêmeas escolheriam machos com características distintivas para evitar o cruzamento com outras espécies, produzindo híbridos não aptos. Hipóteses da seleção sexual fugitiva, onde a evolução dos traços masculinos e a preferência da fêmea uma vez iniciados tornam-se um processo de auto-reforço virtualmente sem limites. As fêmeas prefeririam machos exagerados não porque esses fornecem genes que irão favorecer a sobrevivência ou a fecundidade dos descendentes, mas meramente porque as filhas dos machos exagerados tenderão a preferir machos com as mesmas características. Assim, a evolução da preferência da fêmea não é um processo adaptativo. Hipótese dos indicadores da qualidade genética. Segundo esse modelo, as fêmeas deveriam escolher machos com alta qualidade genética. As características exageradas seriam indicadores de boas condições fisiológicas, boa resistência a parasitas. Por que existe a seleção sexual? O alto investimento da fêmea a torna mais seletiva. Assim, o macho não tem seu fitness diminuído por copular com parceiros impróprios. Devido ao fato da seleção natural estar baseada sobre as vantagens individuais, o egoísmo deveria aumentar em frequência. Assim, interações de cooperação, na quais indivíduos aparentemente conferem benefícios a outros, deveria ser antitética com a evolução por seleção natural. Na manipulação, um indivíduo pode conferir ajuda a outro porque está sendo manipulado, como exemplo, o cuco. Nas vantagens individuais, em muitos casos, o doador está recebendo uma vantagem indireta de seu comportamento cooperativo. Por exemplo, comportamento de agregação em peixes. Na reciprocidade, é vantajoso para o indivíduo A ajudar o indivíduo B, se o B retribuir no futuro. Isso é comum na espécie humana e temos como outro exemplo o morcego vampiro. O modelo do altruísmo recíproco provavelmente é um modelo instável. Na teoria do fitness, inclusive ou seleção por parentesco, o aumento ou decrescimento na frequência de um alelo
é afetado não somente pelo efeito do alelo sobre o fitness do indivíduo que o possui, mas inclusive pelo seu efeito sobre o fitness de outros indivíduos que carregam cópias do mesmo alelo. Normalmente, esses outros indivíduos são parentes. Por isso, essa teoria também é conhecida como seleção por parentesco. E a gente tem como exemplo o cuidado parental. Assim, o macho não tem seu fitness diminuído por copular com parceiros impróprios. Devido ao fato da seleção natural estar baseada sobre as vantagens individuais, o egoísmo deveria aumentar em frequência. Assim, interações de cooperação, na quais indivíduos aparentemente conferem benefícios a outros, deveria ser antitética com a evolução por seleção natural. Na manipulação, um indivíduo pode conferir ajuda a outro porque está sendo manipulado, como exemplo, o cuco. Nas vantagens individuais, em muitos casos, o doador está recebendo uma vantagem indireta de seu comportamento cooperativo. Por exemplo, comportamento de agregação em peixes. Na reciprocidade, é vantajoso para o indivíduo A ajudar o indivíduo B, se o B retribuir no futuro. Isso é comum na espécie humana e temos como outro exemplo o morcego vampiro. O modelo do altruísmo recíproco provavelmente é um modelo instável. Na teoria do fitness, inclusive ou seleção por parentesco, o aumento ou decrescimento na frequência de um alelo é afetado não somente pelo efeito do alelo sobre o fitness do indivíduo que o possui, mas inclusive pelo seu efeito sobre o fitness de outros indivíduos que carregam cópias do mesmo alelo. Normalmente, esses outros indivíduos são parentes. Por isso, essa teoria também é conhecida como seleção por parentesco. E a gente tem como exemplo o cuidado parental. Uma característica selecionada por parentesco pode aumentar sua frequência se o custo do caráter ao seu portador, em termos de valor adaptativo individual, C, é menor que o benefício de valor adaptativo dispensado aos parentes, B, ponderado pelo coeficiente de parentesco, R, entre o doador e o beneficiário da ação. A salamandra tigre, canibal, porém distingue diferentes níveis de parentesco e come parentes com menos frequência. Na criação cooperativa, temos pelo menos 220 espécies de pássaros, onde os filhotes são criados não somente por seus pais, mas também por outros indivíduos.